Quem planta, colhe. Essa é a nova série de mensagens baseada nas parábolas de Jesus. E hoje vamos falar da parábola do semeador. Está lá em Mateus capítulo 13, dos versos 1 ao 9 e também do 18 até o 23. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Muito bem, esta é a nossa nova série de mensagens e queremos pensar um pouquinho no assunto que Jesus falou. Ele trouxe muitas parábolas. Neste Novo Testamento nós vamos ver quase 40 parábolas de Jesus. Nós separamos algumas, não vamos falar das 40, mas vamos falar de algumas que nós achamos interessante. Agora, o que é uma parábola? Parábola, segundo o dicionário, é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. No latim, ela vem da parábola, a palavra parábola vem de parabolé, e é uma comparação, uma analogia, um discurso alegórico. É um movimento paralelo, uma parábola. Já no dicionário inglês, a parábola é uma simples história usada para ilustrar uma lição moral ou espiritual e foi dita por Jesus nos evangelhos. Segundo a Bíblia de Estudo Almeida, as parábolas são a forma de Jesus transmitir a verdade por meio de uma analogia narrativa, a fim de ensinar uma lição moral ou espiritual. Suas parábolas produzem resultados muito diferentes em pessoas. Elas escondem a verdade das multidões, ao passo que comunicam a verdade aos seus discípulos. O comentário do Evangelho de Mateus, de R.V. Tasker, diz que Jesus adotou deliberadamente o método de ensinar por parábolas, num particular estágio do seu ministério, com o fim de reter mais ampla verdade sobre si e sobre o reino do céu, privando disso as multidões que se tinham mostrado surdas às suas reivindicações e que não foram responsivas aos seus apelos. Até então, ele usara as parábolas como ilustrações, caso em que o sentido delas era evidenciado pelo contexto em que eram ditas. De agora em diante, quando se dirige à multidão incrédula, fala somente por parábolas que privadamente interpreta para os seus discípulos. Logo, a parábola é a comunicação de Jesus com seus ouvintes, usando mensagens indiretas, comparações,
analogias e alegorias. Nem sempre essa mensagem é compreensível, até para os seus próprios discípulos. Jesus fala por parábolas para trazer verdades morais e espirituais e abrange 1/3 das mensagens de Jesus. O texto de hoje fala sobre a parábola do bom semeador, mencionado no Evangelho de Marcos e Lucas. Esse texto vem imediatamente após Jesus falar que aquele que fizer a vontade do Pai Celeste, esse é seu parente, mostrando a importância da prioridade com o reino de Deus. Então, após isso, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar, e logo em seguida vieram grandes multidões para ouvir os seus ensinos, mas Jesus entrou num barco e as multidões ficaram na praia. E então Jesus passou a falar em parábolas, usando parábolas para todos. O personagem dessa parábola é o semeador, que lança a semente. O semeador é todo aquele que leva a mensagem do Evangelho como sementes que caem em diferentes terrenos, significando diferentes tipos de pessoas que ouvem a mensagem, mas não são todos que a retêm. Na explicação do verso 18, a semente significa o Evangelho do Reino, a mensagem que foi anunciada, e logo toda a semente é boa, porque ela vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Tudo que é bom vem de Deus. Jesus então fala de 4 terrenos que a semente pode cair. A primeira é a beira do caminho. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, o que significa aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, mas não a compreendem. E para ajudar a atrapalhar, vem o maligno, o diabo, próprio Satanás, que arranca o que foi semeado no coração. As pessoas que ouvem têm os corações endurecidos, assim como tinham os escribas e fariseus. O inimigo sabe o impacto que pode ter a mensagem do Evangelho na vida e na eternidade das pessoas. Então ele trabalha para atrapalhar e impedir que a semente transforme a vida das pessoas. Hebreus 3, versos 7 e 8 diz: Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto. Isaías 6,10, naquela visão que Isaías teve do Senhor assentado no alto e sublime trono, o Senhor disse para ele: torne insensível o coração deste povo, e endureça-lhes os ouvidos, e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. O segundo tipo de solo é o solo rochoso, o segundo tipo de terreno. Ao semear a semente, ela caiu em solo rochoso, que significa aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas como não tem raiz e nem profundidade, acaba durando pouco. Ao chegar a angústia ou a perseguição por causa da palavra de Deus, logo se escandaliza. Essas pessoas são aquelas que são prontamente receptivas ao Evangelho, mas com as situações adversas, lutas e problemas, deixam o Senhor e duram pouco. 2 Timóteo 4,10 fala de Demas, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. O terceiro tipo de terreno é entre espinhos. Ao semear, a semente caiu entre espinhos. Este é aquele que ouve a palavra, porém as preocupações com este mundo perdido e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Essas pessoas são sufocadas, pois estão vislumbrando o mundo e as coisas deste mundo. 1 João capítulo 2, versos 15 a 17,
Diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Atos 5, versos 1 e 2. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos, gente que amou o dinheiro, amou as coisas deste mundo. Quarto tipo de terreno, caiu em boa terra, graças a Deus. Ao semear a semente, caiu em boa terra. Esse é o que ouve a palavra e compreende e frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O bom solo é aquele que recebe o evangelho, produzindo uma grande colheita, de acordo com a capacidade dada por Deus para cada um. Logo, o que se percebe nessa parábola é que a mensagem que produziu foi a que caiu em boa terra. Não é simplesmente lançar palavras ao vento, mas é semear onde há aceitação ao evangelho, sabendo, entretanto, que há muitos inimigos trabalhando em vão para impedir que a pessoa conheça Cristo de verdade e se converta. O importante é lançar a semente a tempo e fora de tempo, para que o evangelho alcance o coração das pessoas e sejam transformadas pelo poder de Deus. Ore pedindo ao Senhor sabedoria para você poder ter oportunidade de falar de Jesus para alguém ainda hoje. Perguntas para pensarmos. O que é uma parábola? O que Jesus queria trazer ao falar através de parábolas? Quem é o semeador? O que significa a semente? Quais os tipos de terreno que a semente pode cair? Qual é o terreno que produz para o reino de Deus? Versículos, na verdade, para memorizarmos. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 até o 9. Que Deus te abençoe, que a semente que você lançar caia em boa terra e possa dar fruto para a glória de Deus. Boa semana, bom estudo, fique na paz do Senhor Jesus.